Te dei Estou susto. pouco, eu deixo pra mim pra você não. Tá. Hoje eu vim trazer a segunda parte de Casa de Pensão. Tentei resumir ao máximo, mas como sempre, vai ficar bem longo porque o livro tem muito detalhe. Mas antes de qualquer coisa, já se inscreve no canal, deixa seu like, se inscreve no meu no meu Instagram e vamos começar esse vídeo. Então, no último vídeo, eu cortei no momento em que o coqueiro tenta expulsar a Lúcia de casa por causa da questão do aluguel que ela não estava pagando, mas ele não consegue porque a Lúcia vai até Amâncio, pede o dinheiro e ele paga pra ela. E aí, o coqueiro e a Madame Brizard ficam muito irritados com a Lúcia novamente porque eles querem que ela saia da casa pra que o Amâncio possa ficar com a Amélia. Então eles expulsam a Lúcia de casa mesmo assim, eles fazem a maior briga, a maior confusão. A pensão assim para naquele momento, eles gritam, esperneiam, brigam. E a Lúcia vai correndo até o quarto do Amâncio e fala que estão expulsando ela e que eles estão fazendo isso porque eles estão com medo de perder a Amélia. E então assim, nesse momento fica bem claro pro Amâncio que ele só tá naquela casa, eles só conseguiram aquilo porque todo mundo quer que ele case com a Amélia pra ficarem com o dinheiro do Amâncio. Beleza, ele aceita dar um dinheiro pra Lúcia, a Lúcia vai pra outra pensão, ela e o marido dela, o Pereira, vão pra outra pensão e ela deixa o endereço dela pra essa nova pensão com o Amâncio e fala que é pra ele ir visitar ela, mesmo ela sendo casada, porque ela fala que agora ela vai largar o marido e vai ficar com o Amâncio, coisa que nunca acontece. Depois que ela sai, o coqueiro chega pra contar mais coisas sobre a Lúcia para o Amâncio. E é aí que o Amâncio fica sabendo que, na verdade, a Lúcia não é casada com o Pereira de verdade e ela meio que faz esse lance sempre de dizer que é casada, daí fica nesse enrola-enrola, acaba ficando com outro cara, mas ela não é casada verdadeiramente com ninguém. Depois disso, acontece de um tísico, eu não sei dizer exatamente o que é isso, mas eu sei que um cara que morava na pensão morre, e ele morre no quarto do Amâncio. E isso faz com que o Amâncio não queira mais viver naquela casa. Além disso, muita gente começou a sair da casa, a casa era muito grande, eles não estavam conseguindo pagar as contas, então todo mundo resolveu se mudar para uma pensão menor. Além disso, o Amâncio estava muito doente, ele tinha catapora, febre, e ele estava com todos aqueles problemas que faziam a Lúcia cuidar dele. E por causa disso, eles trocam de casa, que naquela época tinha muita expressão trocar de ares, então eles acreditavam que se ele fosse morar em outro lugar, ele iria melhorar. Beleza, eles vão se mudar para outra casa, é uma casa nova, menor e com uma mobília muito bonita, e é um lugar bastante agradável e o suficiente para que todos eles morassem sem sobrar espaço. A antiga pensão, que era aquela casa enorme, eles tentam alugar porque eles querem que aquela outra casa dê renda pra eles, já que eles estão falindo, no caso o coqueiro e a Madame Brizard. Depois que eles já se mudaram, o Amâncio sai de casa pra passear com o Paiva, que é aquele amigo dele que vive tentando extorquir algum dinheiro. Ele novamente tenta e dessa vez o Amâncio não dá dinheiro, mas eles também têm uma conversa sobre a Lúcia e a Amélia e toda essa situação que tá acontecendo. Então, em vez de o Paiva falar pra ele sair do meio dessa gente, o Paiva disse que ele já devia ter transado com a Lúcia, já devia ter ficado com a Amélia, ele tem que meter o louco, porque não se leva nada dessa vida, e o Paiva é bem loucão, e ele coloca isso na cabeça do Amâncio. Então o Amâncio resolve que ele vai ir atrás da Lúcia. Beleza, ele vai até a Tijucas, que é o lugar onde a Lúcia tá, e chama ela pra conversar. Ela fica naquele enrola de sempre e fala pra eles irem para uma chácara. Quando eles vão pra essa chácara, ele começa a insistir, falar que ela já demorou demais pra ficar com ele, e começa a insinuar coisas, e começa a tentar forçar ela, e forçar um beijo, e puxar ela. E nesse momento ela se solta e grita com ele, e fala que ela é casada e que ele não pode fazer isso com ela. E aí ele solta que ele sabe que na verdade ela não é casada. Enfim, nesse momento os dois discutem, e o Amâncio volta pra casa. Ele volta já sabendo que ele não quer ir atrás da Lúcia novamente, e agora o foco muda para a Amélia. Ele ainda está doente, então a Amélia começa a fazer muita gentileza, de levar chá, de levar coisas, e tentar cuidar dele e ajudar com os remédios. Então ele começa a se interessar pela Amélia. Até que um dia ele consegue tirar um beijo da Amélia, ele fala pra ela ir no quarto dele mais tarde, e aí eles começam a ter um romance.
os dois começam a ser amantes. Todo dia, depois que todo mundo se acolhe em seus quartos, ela sai do quarto dela e vai até o quarto dele. E eles começam a ter um caso. Então eles transam, eles vivem sempre, tipo, flertando ao longo do dia de uma forma discreta. Só que, na verdade, não teria porquê disso, porque, na verdade, a Amélia contou pro coqueiro, pra Madame Brizard, tava todo mundo sabendo do que estava acontecendo. Ela tava fazendo isso justamente porque ela queria enlaçar o Amâncio para que ficasse com a fortuna dele. O Amâncio começa a desenvolver um sentimento pela Amélia, mas é uma coisa mais sexual do que sentimental. Então ele sabe que ele pode ficar com ela quando ele quer, e enquanto isso ela é toda apaixonada, ela quer o dinheiro dele, e então ela tem a necessidade de sentir que ele tá nas mãos dela. E por causa disso ela se torna muito ciumenta. Começa a acontecer coisas bizarras, de ela chorar, ela se jogar no chão por coisas simples, e ela fazia muito drama, muito escândalo. E pouco depois que ela começou a fazer isso, o pai do Amâncio morre. O Vasconcelos tem um ataque fulminante. No momento que o Vasconcelos morre, pra mostrar o quão ruim é o coração do Amâncio, em vez de ele se sentir mal pelo pai, ele se sente feliz porque agora ele vai pegar a herança do pai e poder gastar tudo que ele quer e viver na loucuragem que ele quer, gastando adoidado, sem ter ninguém pra limitar os custos dele. Quando o pai morre, Amâncio sabe que a mãe dele vai ficar muito mal, a Dona Ângela. E a Dona Ângela é a única pessoa que o Amâncio se importa desde a infância. Então ele começa a dizer que ele vai ir pro Maranhão, pra província, pra que ele fique perto da mãe dele e ajude ela nesse momento. Só que, nesse momento, a Amélia novamente começa com seus ataques de ciúme. Ela chora, ela fala que ele desflorou ela e que agora ele tem que continuar lá, porque os dois nunca se casam, e ela só aceita que ele vai pra lá se eles já estiverem casados, ou se ela for também, e ela tem medo de ele ir pra lá, ficar com uma mulher lá e nunca mais voltar, e ela já não é mais virgem, e naquela época tu só podia casar virgem, depois tu meio que perdia o valor. E então ela faz um grande escândalo, fala pro coqueiro também, pro irmão dela, que ela tá preocupada de ele ir, e ele acaba não indo, porque além de toda essa confusão, ele também tá em época de exame na faculdade dele, então ele tinha medo de ir e acabar indo mal nas provas, então ele não vai nesse momento. Passa um tempo, a Amélia ela continua nessa bipolaridade de fazer muitas gentilezas, mas em troca dessas gentilezas querer o dinheiro dele, então a partir desse momento ela já nem pedia mais, ela simplesmente informava que ia pegar o dinheiro dele pra comprar tais joias, que ela ia sair pra buscar tal coisa, e cada vez mais a família inteira fica tirando o dinheiro do Amâncio. O coqueiro resolve que ele vai alugar aquela casa de pensão, mas ele não consegue alugar, então ele vai fazer reformas, ele vai pra lá, fica fazendo reformas, usa o dinheiro exclusivamente do Amâncio, o Amâncio que paga todas essas reformas, e eles falam que depois parte desse rendimento da nova pensão vai ser devolvido pro Amâncio, coisa que nunca acontece. Mais ou menos nesse momento que a Amélia começa a incomodar que ela quer comprar um chalé nas Laranjeiras. Então ela pede que ela quer comprar tal chalé, ela quer comprar, e daí quando ele não deixa, ela chora, ela grita, ela fala que ele não ama ela, porque se ele amasse ela, ele ia comprar o chalé, porque ele não quer casar com ela, e que lá eles teriam mais liberdade, e ela não dorme direito, porque quando é o horário de ela dormir, ela tem que trocar de quarto pra ir pro quarto do Amâncio e depois voltar pro dela. Enfim, ela faz muito drama nesse momento, e aí ele acaba comprando o chalé que ela queria, e eles vão morar juntos nesse lugar. Acaba se tornando uma vida de casado. Eles agem como casado e começa a meio que apagar o fogo. Ele gostava de ficar com ela enquanto era essa loucura, e quando eles começam a ter essa vida de casado, ele perde o interesse. As provas da faculdade do Amâncio começam a chegar e ele não está preparado, porque analisando toda essa história, ele passou a maior parte do tempo doente ou sem estudar. Ele nunca gostou de estudar, ele tava na capital porque ele queria meter o louco, e então ele não se sentia preparado. Ele se fazia de confiante, mas ele ia pra todas as provas tremendo, e ele vivia sonhando com o pai e com o antigo professor, porque ele tinha aquele trauma de infância que eu contei no outro vídeo, em que ele apanhava na escola e tudo mais. Ele acaba passando nessa prova e fazem uma grande festa pra comemorar. Nessa festa ele convida o Campos e a Hortência. Ele acaba chamando a Hortência para um canto para conversar com ele,
e ele fica tentando beijá-la, falando que ele ama ela e que ela devia dar uma chance pra ele. E a Hortência, sempre muito fiel ao marido, fala que ela não vai ficar com ele, que ele é um jovem, o único amor que ela tem por ele é um amor fraternal. E ele continua insistindo, ela não aceita, ele acaba desistindo. A Ângela, que é a mãe do Amâncio, ela continuava escrevendo cartas o tempo todo falando que queria ver o filho, que estava se sentindo muito sozinha e que queria mais companhia, já que o pai dele tinha morrido. E ele volta a pensar sobre ir para Maranhão. Quando ele comenta disso, de ir pro Maranhão, novamente acontece tudo aquilo de a Amélia não aceitar que ele faça isso antes de casar com ela. Ele fala que ele só tá enrolando e que ele quer ir embora pra nunca mais voltar. E, como sempre, o Amâncio compra a reconciliação e faz com que ela fique mais calma com o dinheiro. Mas ela continua não aceitando que ele vá pra lá. Então, ele não vai novamente, porque ela proibiu ele. Mas, né, ele vai ter que dar um jeito. Agora que começa o treta. Eu adoro essa parte, nem preciso ler. Nossa, essa parte eu li assim, ó. What the fuck? Tá, vamos lá. Então, eu comentei que agora que eles moravam juntos, que eles tinham uma vida de casado, tava tudo muito chato, e eles começam a ter papo de gente casado, que é tipo comentar coisas da vizinhança. Eis que a Amélia conta pra ele, pro Amâncio, que ela sente que a dona Hortência tá se engraçando com um tal homem. Não lembro agora o nome dele, mas isso não é importante. O importante é que a Hortência estaria dando mole pra um cara e esse cara era feio. Deixa claro isso no livro. Nesse momento, o Amâncio se revolta, ele fica puto nos cornos, porque ele tentou, sei lá, 50 vezes ao longo do livro fazer a Hortência ficar com ele e trair o marido, e ela sempre falava, ai não, porque eu sou fiel, não sei o quê. E não ficava, e daí ele ficou sabendo disso. Ele ficou muito bravo e ele resolve escrever uma carta para a dona Hortência. E aí que começa o fogo no parquinho. Quando a Amélia vai dormir, ele começa a escrever essa carta. E nessa carta ele demonstra todo o amor que ele tem por ela, xinga ela falando que se ela não quis ele, porque queria outro. Enfim, fala tudo que já tinha acontecido entre eles. E isso a Amélia dormindo. Ele fecha essa carta e guarda na gaveta. Mas a Amélia não estava dormindo. Ele voltou a dormir, a Amélia simplesmente levantou, viu que ele tinha escrito a carta, foi lá, pegou a carta, guardou em outro lugar e foi dormir. Linda e princesa. No outro dia ela pegou a carta e leu. E viu aquela porra toda. Aí começou o treta da história. No dia seguinte o Amâncio acorda e vai direto pegar a carta quando ele vê que não tá lá. Ele faz um escândalo, ele briga, ele xinga tudo quanto é coisa. Ele fica perguntando 1 milhão de vezes pra Amélia, onde é que tá a minha carta? Onde é que tá a minha carta? Eu coloquei aqui, não tem como a carta ter desaparecido. E ela, com a carta muito bem guardada no seu sutiã, continuava fingindo plena, falando que não fazia ideia onde estava a carta. O Amâncio fica muito tempo procurando, não consegue achar a carta e vai embora, tipo, vai trabalhar, segue a vida dele, mas continua cismado porque não achou a carta. A Amélia, nesse momento, pega a carta e entrega pro coqueiro, que é o irmão dela, e fala: Vamos botar fogo nesse cara, porque ela tá muito puta, porque tava escrevendo pra outra mulher. Aí ela fala pro irmão que quer se vingar, que quer terminar com ele na hora. E o irmão, coqueiro, e a Madame Brizard falam: não, a gente não vai usar essa carta, a gente vai guardar essa carta pra um momento que a gente precise mais. Continua a história. Amâncio resolve que ele vai ver a mãe dele sim, não importa o que a Amélia acha. E toda vez que a Amélia fala alguma coisa de Maranhão, ele fala que não vai ir. Ele vai lá, compra uma passagem em segredo e vai ir. Só que o coqueiro tava espionando ele. Então, o coqueiro sabia que ele comprou a passagem pra ir pro Maranhão. Quando ele estava indo para o porto, eu acho, quando ele estava indo pro Maranhão, chega a polícia e prende o Amâncio. O coqueiro fez uma denúncia falando que, na verdade, o Amâncio tinha estuprado a Amélia, por isso que ela teria sido deflorada. Ele arrumou algumas testemunhas falsas pra falar sobre isso. Ele fez toda essa confusão porque ele precisava do dinheiro do Amâncio. A família já estava falida, eles não tinham dinheiro pra nada, eles dependiam que a Amélia casasse com o Amâncio pra eles pegarem o dinheiro. Então, como ele vai ir pro Maranhão, o irmão faz tudo isso. Chama o oficial da justiça que conhece e começa o treta de justiça e se foi estupro, se não foi estupro. Nesse momento, o Campos, que é o marido da Hortência e é amigo do Amâncio e do pai do Amâncio, que já morreu,
ele começa a defender o Amâncio. Então ele entra na justiça a favor do Amâncio, ele espalha para as pessoas que o Amâncio não é assim, que isso tudo é mentira, ele contrata advogados pro Amâncio, e aí é nesse momento que aparece a linda carta. O coqueiro pega a carta, entrega pro Campos e fala: ah, tu tá defendendo ele? Olha aqui o que ele mandou pra tua mulher. Aí, né, fudeu tudo. O Campos, que era a única pessoa que tava defendendo o Amâncio, para de defender o Amâncio. Amâncio fica 3 meses, se eu não me engano, preso por causa de tudo isso. Na carta ficava muito claro que o tempo todo a Hortência foi muito fiel e que em nenhum momento ela deu bola pro Amâncio. Então, quando o Campos chegou pra entregar a carta, ele falou: ai, você é uma mulher incrível, você não deu mole pra esse cara. E ela fala: ai, claro, amor, sim. Na hora que ele vira as costas, ela se joga na cama e começa a chorar, desesperada, porque ela acha que tudo isso é culpa dela, porque se ela tivesse aceitado de primeira, nada disso teria acontecido, ele não teria ficado com a Amélia e tudo mais. E, enfim, ela fica bem triste, porque na verdade ela tinha interesse nele, mas nunca ficou por causa do marido. Esse caso fica muito famoso no Rio de Janeiro, então já foi pra província essa notícia, mas isso não chegou na Dona Ângela. E toda a cidade estava dividida entre pessoas que defendiam o Amâncio e que não defendiam ele. Quando ele é solto, acontecem várias festas, as pessoas, todo mundo espera na porta da delegacia pra ver ele sair, porque começaram a espalhar a questão de o coqueiro ser sim uma pessoa que faria isso, que queria o dinheiro dele, porque ele era muito dinheirista, então as pessoas sabiam que ele tinha capacidade de fazer isso e passaram a defender o Amâncio. O Amâncio aí começou a ser vangloriado. Ele virou famoso, ele virou uma celebridade, tadinho do Amâncio. Ele com todo o seu dinheiro começou a dar festas pra comemorar. E ele faz uma grande festa, comemora e vai pra um hotel. Aí ele vai com uma mulher que ele conheceu numa festa pra esse hotel, dorme com ela. E o coqueiro, nessa história toda, nesses 3 meses, só tá tomando no cu. Porque o que acontece? Por causa que descobriram que o coqueiro que fez tudo isso, que não era verdade, o coqueiro passou a ser apedrejado. Então as pessoas passavam na rua dele, na casa dele cuspindo, gritavam na janela dele, chamavam ele de tudo quanto era palavrão. A Madame Brizard já tava puta dos cornos, porque desde o início a Madame Brizard falou pra não fazer confusão, que não era pra entregar o Amâncio, era pra deixar o Amâncio ir pro Maranhão, ficar com quem ele quisesse lá, voltasse, ia casar com a Amélia e pronto. E o coqueiro não escutou, fez toda essa confusão. E então todo mundo começou a desprezar o coqueiro. Eis que o coqueiro considera se suicidar. Ele pega uma arma e sai de casa. Depois de todo esse ostracismo social, o coqueiro sai de casa e vai até o hotel em que o Amâncio está hospedado. Ele sobe até o apartamento que o Amâncio está, abre a porta e encontra uma linda mulher, muito... dá de falar que ela é gorda e formosa, que, se eu não me engano eles usam esse termo. Tem várias roupas pelo chão, porque os dois haviam transado, e o coqueiro estava deitado na cama, dormindo. Quando ele recém acorda, o coqueiro mete várias balas no Amâncio. Ele dá vários tiros, até que o Amâncio fala, a última palavra dele é mamãe. Ele fala mamãe e morre de vários tiros. Depois que isso acontece, vira um fervo na corte. Todos os jornais falam disso, todo mundo fala disso. Eles organizam o velório do Amâncio e é tipo o maior velório que já tinha tido. Juntou milhares de pessoas, todo mundo querendo saber, querendo ver ele, porque tava todo mundo acompanhando essa história, sabendo dos acontecidos. E é assim que o Amâncio morre, sai em todos os jornais e tudo mais. A Dona Ângela, como o filho dela tava demorando muito pra chegar, ela não sabia disso que tinha acontecido, de toda essa confusão, ela não sabia. Ela foi até Rio de Janeiro porque ela queria ver o filho dela. Quando ela chegou, ela tava meio perdida, ela começou a falar com um cara na rua. E ela fala, eu tenho um filho que se chama Amâncio, ele tá aqui na corte, e era pra ele ter ido me visitar, e ele não foi. Daí o cara falou, que coincidência, teve um caso bem famoso de um Amâncio aqui esses tempos. E aí ela passa numa banca assim, e ela vê um jornal falando de Amâncio Vasconcelos. E daí ela fala, tipo, Amâncio Vasconcelos é meu filho. E o cara fala, não, ali tem uma foto, é aquele ali? E daí ela fala, sim. E daí ela lê a reportagem, ela vê que o filho dela está morto, e que ele foi morto com muitos tiros. E nesse momento ela se joga no chão, só dá de entender que ela cai no chão, chorando muito e desesperada. E é assim que termina o livro.
Então, friends, mais uma obra completada. Logo, logo eu trago Sagarana, apesar de ser um livro chato pra caramba. Quem tá lendo sabe. E eu vou tentar trazer todos, mas acho difícil em uma semana conseguir ler 3 livros. Farei meu melhor, então se inscreve porque vocês vão estar recebendo notificação caso isso aconteça. Provavelmente vai acontecer porque eu estou muito determinada em ler todos esses livros. Então é isso, um beijo, se inscrevam, deixem um like, me sigam no Instagram e é isso, até mais, tchau!